Bom dia, você está no Café com Caju em e porquê? Nem melhor, nem pior. Apenas fora da caixinha. Número de mortos pela Covid-19 pode superlotar cemitérios da capital paulista. Em abril, a Prefeitura de São Paulo autorizou a abertura de 13 mil covas nos principais cemitérios da cidade. 8 mil em Vila Formosa, Zona Leste, 2 mil em Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte, e 3 mil no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo. Também autorizou a compra de 38 mil caixões. Porém, o Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, do qual faz parte os funcionários do serviço funerário, denunciam a falta de EPIs, que é o equipamento de proteção individual para os sepultadores, que na capital paulista são 900 trabalhadores que trabalham nos cemitérios, fazendo sepultamentos, e receberam o reforço de 220 novos coveiros terceirizados. Os EPIs que eles utilizam são máscaras, luvas e macacões. Macacões, aqueles macacões brancos que aparecem em muitas fotos já realizadas pela imprensa. Segundo a categoria, em São Paulo são realizados 300 enterros por dia. Com o número de mortes da Covid-19, que agora, hoje, segunda-feira, dia 15, já está em torno de 43.389 mil mortos no Brasil, com 867.882 novos casos. Este número pode ultrapassar 400 sepultamentos por dia. Para evitar a contaminação pela Covid-19, o protocolo do Ministério da Saúde determinou que, no caso das pessoas que morram pelo vírus Covid-19, não ocorra autópsia, por causa do grande risco de contaminação. Daí que o atestado de óbito é carimbado com a letra D seguida do número 3. Bom, caso a pessoa morra em casa, o corpo dela só pode ser retirado por funcionários do serviço funerário devidamente uniformizados, com máscara, com luvas, não pode ser retirado de qualquer forma, também para evitar a contaminação. E não é recomendável nem que um médico da família, de confiança, tenha contato com o corpo do falecido. Bom, caso falte sepultura nos cemitérios da cidade, os corpos poderão ser cremados, num processo que dura de 2 a 3 horas, tá? Bom, para ocorrer a cremação, o falecido, em vida, precisa deixar um documento no cartório autorizando que ele quer ser cremado e não sepultado. Vamos agora aos números. Bom, a cidade de São Paulo, até o final de semana, já tinha 5 mil mortos, dos mais de 10 mil no estado. O prefeito Bruno Covas autorizou a abertura de 13 mil sepulturas nos principais cemitérios da cidade de São Paulo. Veja bem, no ritmo de crescimento de mortes provocadas pela Covid-19, a cidade de São Paulo corre o risco, de que essas 13 mil sepulturas não sejam suficientes para sepultar estas pessoas. Aí é um problema sério de saúde pública, porque ninguém, perante a lei, pode ficar sem ser sepultado.
Mesmo um indigente, ele não pode ficar sem ser sepultado, ele precisa ser enterrado, tá? Ele precisa ser enterrado. Aí a prefeitura pode adotar a cremação do corpo. Bom, só que tem um problema aí. Quando você vai sepultar uma pessoa, quem já participou desse tipo de cerimônia sabe que é algo que é rápido. O corpo, o caixão chega perto da sepultura e ali os funcionários, né, os coveiros, né, os sepultadores, realizam um processo que não dura mais do que 10 minutos. Para cremar, não é assim. Primeiro que uma cremação, ela dura entre 2 e 3 horas, dependendo do peso da pessoa. E um outro detalhe, a cremação ela não é imediata, porque existe um processo que deve ser feito visando a preparação daquela cremação. E esse processo demora, em média, 24 horas. Então, o que vai acontecer? Hoje, por causa da pandemia, 400 enterros acontecem nesses cemitérios. Você vai ter um congestionamento. Não é carro, tá? Eu estou usando a palavra congestionamento para deixar assim você entender o que eu estou dizendo. Nós teremos um congestionamento nos crematórios. Porque os crematórios eles não funcionam a toque de caixa. O cadáver chega lá e logo de imediato já crema. Não, demora 24 horas. É como um congestionamento mesmo. Você quer andar, mas o número de carros é tão grande naquela rua, naquela avenida, que você fica parado. Então, o problema tende a piorar. Primeiro porque tem muita gente que ainda não leva a sério a Covid-19. Continua saindo nas ruas sem usar máscaras, continua participando de bailes pancadões, né? Porque funk é o que existe nos Estados Unidos e não essa besteira que eles falam que foi inventada no Rio, não é? E eu recomendo até para esse pessoal que eles estudem música para saber o que eu estou falando. Então, são alvos fáceis para contrair a doença. Mas fica uma pergunta no ar para você que ouve muito falar de cremação. A cremação, ela não é algo assim novo. A cremação já existia na Grécia no século X a.C. Os gregos já cremavam os corpos dos soldados e enviavam a cinza para os seus familiares. Então, este é o questionamento do Café com Caju em E Porquê. Nem melhor, nem pior. Apenas fora da caixinha. Sarah Winter é presa pela Polícia Federal a pedido do STF. Sarah Winter, uma das integrantes do movimento Os 300 do Brasil, foi presa nesta segunda-feira pela Polícia Federal. O mandado de prisão foi expedido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ela é investigada no inquérito das fake news e além de ameaças a vários ministros do STF. Este movimento, Os 300 do Brasil, é um grupo de extrema-direita que apoia o presidente Bolsonaro. Também nesta segunda-feira foi preso o Renan da Silva, que atirou fogos contra o STF numa manifestação recente. Ele foi preso pela Polícia Civil. O Renan Silva, no dia 1º de maio, ele agrediu uma enfermeira que participava de um ato de protesto contra as pessoas que estavam desobedecendo o isolamento social. Dias atrás, nós noticiamos aqui que a Sarah Winter, se fosse intimada pelo STF, ela não iria comparecer. Zombou do STF. E eu falei para ela, e eu falei aqui,
eu disse aqui, nessa live, que ordem da justiça se obedece. E se tem uma intimação para depor, tem que se depor. Caso contrário, vai ser preso. E parece que a Sarah Winter pagou para ver. E pagou para ver mesmo. Hoje ela foi em cana pela Polícia Federal. Foi em cana. Ou seja, os agentes da PF foram até a casa dela e apreenderam. Ou sai na boa, ou sai à força. E a polícia tem a prerrogativa. Porque se ela receber um mandado de prisão expedido pelo STF, vai ser preso. Não adianta esconder debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, que vai ser preso. Agora, é preciso que as pessoas tomem consciência dos atos que elas estão cometendo. Estão zombando da justiça no Brasil. Agora é preciso também que haja uma diferença. Tá? Ontem, domingo, eu acompanhei o protesto feito na Avenida Paulista, na região do Centro Expandido de São Paulo, de vários movimentos contrários ao governo Bolsonaro. O que eu vi na Avenida Paulista, eu até recomendo, você entra aí no YouTube, no nosso vídeo de ontem, você vai ver. Do início da Avenida Paulista, que fica na Praça Oswaldo Cruz, perto de um shopping, até praticamente a Rua Augusta, quase no final da Paulista, o que eu mais vi foi polícia. Tinha mais polícia do que manifestante. Tinha policiais em cavalos, policiais em motos, policiais em carro, policiais a pé, policiais de helicóptero e aqueles caminhões, um caminhão-tanque, que joga água sobre a pessoa. Aí eu fiquei questionando. Engraçado que na periferia, onde a violência ela corre solta, muitas vezes o trabalhador é assaltado em casa ou na porta de casa e demora para ser atendido pela polícia. Então a sugestão aqui do Café com Caju em Porquê, do SãoPauloDeFato.com, é que este mesmo aparato policial seja utilizado na periferia para reprimir a violência, para que os bandidos parem de deitar e rolar. Aliás, existem locais na periferia de São Paulo que o trabalhador, para continuar vivo, ele tem que adotar a seguinte tática: nada vi, nada falo e nada ouço. Porque, do contrário, a bandidagem tira a vida dele. Então, esse mesmo peso que o governador Dória jogou contra os manifestantes ontem, na Avenida Paulista, seja jogado sobre a criminalidade. Aumente mais o policiamento na periferia. Porque, do contrário, isso daí é só para inglês ver. Você está no Café com Caju em e porquê. Nem melhor, nem pior, apenas fora da caixinha. Para descontrair, você já reparou que nas reuniões musicais o que predomina é o passado? Pode observar, quando você vai numa festinha aí de final de ano, quais são as músicas que mais tocam? Trem das 11, 1965. Flor de Lis, 1975. Djavan. Que Pena, Jorge Benjor, 1969. Eu Gostava Tanto de Você, Tim Maia, 1973. Pequeno Burguês, Martinho da Vila, 1969. Aquarela do Brasil, Samba Enredo, 1965, Silas de Oliveira. Mundo Melhor de Pixinguinha, Samba Enredo que a Portela ganhou o Carnaval de 1973. Você percebeu que só músicas do passado? Por que será que as pessoas nas rodas de samba, principalmente final de ano, ou mesmo reunião familiar,
o pessoal prefere cantar músicas do passado do que a do presente. Será que a qualidade das músicas do passado, a qualidade era melhor do que a atual? Deixa essa provocação no ar e você coloca a tua resposta aí no nosso e-mail. Legal? Grande abraço e amanhã estamos de volta.